A paz do Senhor, professores, estamos aqui para mais uma aula de adolescentes. A nossa lição tem por tema Gênesis, o livro dos grandes recomeços. E a aula de hoje é a aula número 12. Nela, nós vamos falar um pouquinho da história de José e, por isso, é muito importante que a gente recapitule a aula de número 11. Fale um pouquinho da questão da desestrutura da família de Jacó, a questão da preocupação, o que foi que ocasionou toda essa estrutura desregular de Jacó ter mais de uma mulher e, consequentemente, ter um número maior de filhos. Por quê? Hoje vamos falar de José, e José era o filho da mulher querida, a mulher que Jacó mais amava, a Raquel. José, ele tinha um chamado para viver um plano de Deus, mas nem sempre isso foi fácil. Comece indicando para os alunos a passar a semana fazendo um devocional de segunda a sábado e na lição seguinte vai ter mais uma sugestão de devocional, então estimule eles a sempre estar fazendo a leitura corriqueira da Bíblia. Como objetivo dessa lição nós vamos ter ensinar a história de José, em seguida explicar que todas as coisas cooperam para aqueles que andam em retidão, que obedecem a Deus, e mostrar a importância de perdão. Essa lição ela vai se dar dos capítulos 37 ao 47 do livro de Gênesis e vai dar uma importância a lição de vida a José como um servo de Deus, um servo temente a Deus. Como ponto de partida, a lição nos dá uma dinâmica para ser elaborada, mas aqui na Bíblia de Escola Bíblica, é uma Bíblia que eu particularmente gosto muito de utilizar, ela dá uma dinâmica super bacana e eu quero trazer esse material adicional para você. Essa Bíblia ela tem um trecho Como Ensinar. E nesse trecho Como Ensinar, ela vai ter como título Quando o Melhor é Fugir. Essa dinâmica ela tanto pode ser passada para jovens, adolescentes, mas também para adultos. A Bíblia indica que a gente faça um quadro temático e passe para cada aluno, ou seja, todos os alunos de classe vão receber essa tabela. O que vai conter nessa tabela? Tentação sexual, minha reação, venci ou não e o que fazer. Por que dessa dinâmica? Ela pode ser aplicada no início, mas também pode ser aplicada no final da aula, depois que você fizer todo o levantamento, de mostrar o quão José foi temente a Deus na questão de, mesmo sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, mesmo sendo aprisionado, como ele continuou temente a Deus. Então, eu indico que deixe o ponto de partida, deixe a dinâmica para o final da aula. Então, vou deixar ela aqui mais um pouquinho e daqui a pouco a gente retoma com ela. Então, ponto de partida, a gente vai pular por hora e vai explicar um pouquinho sobre José. Quem é José? Aqui na hora de aprender, vai falar justamente sobre essa questão de José ser o filho preferido de Jacó, porque era filho da sua mulher preferida, da sua mulher amada. A lição também vai falar sobre o relacionamento dos irmãos, que era um relacionamento um pouco conturbado. Por quê? Porque existia a inveja dos irmãos, eles não se davam bem, porque eles sempre sentiam todo esse carinho a mais que Jacó tinha pelo seu filho José. A lição também vai falar sobre a questão de José como sonhador. Vai mostrar que depois que ele foi vendido, ele conseguiu ter uma importância, ele conseguiu ser visto pela interpretação de sonhos, onde ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Ele se destacou, trouxe uma revelação, explicou direitinho como iria se acontecer o período de grande escassez, como também o período de grande riqueza no Egito. Além de José dizer tudo o que ia acontecer por formas de sonho, ele ressaltou bem que aquilo era uma explicação, algo vindo de Deus. Não era ele que estava dizendo, mas aquela interpretação vinha de Deus. E isso é muito importante a gente frisar para os adolescentes. José
ele escravo, conseguiu ser valorizado, porque ele continuou temente a Deus, ele seguiu seu caminho, ele não guardou raiva dos irmãos, e você vai ver um pouquinho mais à frente que quando ele reencontra os seus irmãos, ele não guarda raiva, mesmo ele tendo passado um trajeto muito doloroso antes disso. A esposa de Potifar, de várias vezes o tentou, ele era um rapaz muito vistoso, muito bonito, a Bíblia fala sobre isso, e isso chamou a atenção da mulher de Potifar, e ele resistiu. Por isso da dinâmica, da gente deixar essa dinâmica para o final, porque a gente vai falar justamente sobre as tentações. Essa lição, elas nos levantam para vários temas que a gente pode trabalhar com os adolescentes em sala de aula. A estrutura familiar, a questão de como resolver esses conflitos, porque José, ele deu a questão ele explicou o significado do sonho, explicou que iria passar por um período de grande tribulação, de seca, de 7 anos de seca, mas também de 7 anos de muita vitória. José, para resolver toda a questão, ele não levantou apenas o problema, mas ele deu a solução. Ele criou um sistema de armazenamento de grãos. Então, mais uma vez, guiado por Deus, ele solucionou um problema que iria ser muito grande lá na frente. Então, Deus deu a estratégia também. Então, além de tudo isso que a gente vem conversando, a gente vai poder tratar com os adolescentes de forma mais íntima, conversar um pouco mais dele, tirar um pouco mais de informações deles, para trabalhar um pouquinho do familiar deles sobre essa questão de tentação. Aqui na Bíblia da Escola Bíblica também, ela vai dar opções de como fugir das tentações. Aqui a gente vai dar um exemplo de tentação sexual. Qual foi a minha reação quando eu passei essa tentação sexual? Eu venci ou não? Então deram tempo para os adolescentes responderem esses questionamentos. Em seguida, comente sobre esses questionamentos. E em seguida, levantem o que fazer. Quando a gente conversar um pouquinho com eles em sala de aula sobre como foi que eles se saíram ou não saíram desses problemas, a gente vai começar a tratar sobre o que deveria ser feito se não foi feito. Então, a gente vai sugerir para os alunos, por exemplo, se o computador está dentro do quarto e a questão da tentação a visitar sites indevidos, sites pornográficos, então indique para ele para que tire o computador de sala de aula ou do quarto e leve para a sala, leve para um local perto da cozinha, onde sempre vai ter alguém por perto. Essa é uma indicação da dinâmica dessa Bíblia, da escola bíblica, tá certo? Então eu indico que vocês utilizem essa Bíblia, porque ela tem muitos recursos, independente do assunto, ela é muito variada e muito importante. Então é isso, irmãos. Aqui mais uma vez eu gostaria de falar para vocês para sempre indicar para que eles façam uma leitura. Aqui nós temos um devocional direcionado para adolescentes e aqui é outro devocional de jovens, da Juventude Assembleiana, que foi feito por jovens. Então vai ter todo uma história dos jovens, vai ter um pouco do olhar deles e de forma com a nossa cultura, a cultura da nossa igreja. Outra coisa que eu quero indicar para vocês, professor, se você ainda não adquiriu a sua próxima lição, a lição do próximo trimestre, ela já está disponível à venda lá na Livraria Canaã, a história do povo escolhido. Então corre, não fica sem a tua, prepara a aula dos seus alunos com antecedência para que tudo ocorra de forma perfeita e agradável a Deus. A paz do Senhor e até a próxima aula.